Os outros episódios estão aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Nós vemos que o Ushio ajudou a Omamori e também amassou o demônio do espelho. Então, continuando a nossa saga, nós vemos alguns yokais conversando sobre o Ushio e como eles iriam matar ele por tudo que estava acontecendo. A Kagari e o Heishen estavam com o pente da mãe do Ushio. Ela pergunta se aquele pente tinha algum significado, mas o Ushio só falou que ele pertencia à sua mãe e ele estava indo para Hokkaido para poder encontrar por ela, já que ele não via ela desde que ele era pequeno. E ele continua falando que os dois o ajudaram muito e eles desejaram ao Ushio uma boa viagem para ele, e segura. Então a Kagari começa a dizer ao Tora que ela não sabia que ele era um grande yokai que já viveu por mais de 200 anos. Ela pede desculpas pela audácia toda que ela teve. O Tora pergunta para ela como ela sabia disso. Aparentemente, o especialista em espelhos disse o quão forte ele era e também as atitudes dele contam muito, tendo em vista que ele salvou a vida dela. Depois disso acontecer, eles saem dali e agora, um tempo depois, os dois estavam em um ponto de ônibus onde o Tora estava muito animado para poder andar de ônibus, já que ele nunca fez isso. Durante a viagem deles, o Tora estava se divertindo muito, mas de repente a expressão dele muda bastante. A lança começou a fazer um barulho, e o Tora fala ao Ushio que o yokai estava vindo. Mas, por algum motivo, ele tem um rancor muito grande contra ele. O Ushio não conseguia entender nada do que estava acontecendo, então o yokai atacou o ônibus. Ele caiu na parte de fora da pista, e o Ushio conseguiu sair dele com o Tora, mas muitos yokais começaram a aparecer, e os dois começam a brigar contra eles. O Ushio decidiu que era uma boa ir para a floresta porque ele não queria deixar nada acontecer com as pessoas inocentes. Então, correndo para lá, o Ushio pergunta ao Tora por que eles queriam o matar. E o Tora explicou que ele matou muitos yokais, então talvez eles estejam querendo vingança. Aqui, um yokai sai do chão e começa a dizer que esse é o menino da mesma mulher. Ao escutar isso, ele consegue entender que eles estavam falando da sua mãe. De repente, muitos outros apareceram e atacaram o Ushio. Mas felizmente, a lança da besta é ativada e tira o Ushio dali. Um outro yokai muito poderoso parou o Tora nessa hora. O nome desse cara é Hatatsuki. E os dois se conheciam há um bom tempo. Se passaram 500 anos e o Tora reapareceu. Mas agora, ele estava do lado de um humano, e ainda mais com a lança. Muito estranho isso. E o pior de tudo, ele ainda estava matando outros monstros. O Tora só fala que qualquer um que brigue com ele era simplesmente o seu inimigo e ele vai eliminar. O Tora proíbe o yokai a chamar ele pelo seu nome. Ele fala que só estava ajudando o Yoshio porque ele uma hora ou outra iria o comer. Agora, o Tora pergunta por que os monstros querem matar ele e o que aconteceu depois que ele sumiu por esses 500 anos. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o Ushio foi levado embora pela lança da besta. Mas ali tinha um monstro na água e o Ushio manda ele sair. O nome desse monstro é a Kappa, mas ele parou de atacar humanos e aplica remédios no ferimento do Ushio. Ele pergunta por que esses monstros estavam atrás dele, mas o Akapa só diz que ele realmente não sabia de nada. O Ushio manda ele contar, então o Kappa explica que a razão para isso tudo era sua mãe. O Akapa diz que todos os yokais sabiam disso. Ele começa a cantar uma música para ele de muito tempo atrás, quando o Hakumen apareceu. Todos os yokais queriam matar ele, mas uma mulher o protegeu, por isso todos os yokais odiaram ela. Ele também conta que, há 1000 anos atrás, uma menina veio da China. Ela era um yokai muito poderosa, mas quando a terra estrangeira foi criada no mundo, o poder dela foi para os humanos, e o poder do mal nasceu dentro daquele yokai. Então, mais tarde, um dos yokais começou a comer todos os outros porque ela não queria manter nenhum vivo, exceto ele mesmo. A intenção era ser o único yokai. O seu nome é Hakumen. No final de tudo, ele também foi para o Japão para destruir todos os yokais. Assim, todos eles se reuniram e o desafiaram. Mas ele era muito poderoso e era impossível derrotar ele. Mas quando os humanos souberam da sua identidade, o Hakumen fugiu. Mas ele aparentemente se tornaria muito mais forte e voltaria. Ao escutar isso, o yokai japonês foi para matar ele. O Akapa para de contar mais sobre isso porque outro yokai estava se aproximando. Por isso o Akapa diz para ele fugir para uma aldeia atrás da montanha. O Ushio agradeceu pelo remédio que ele ganhou e começou a correr. Nesse mesmo momento, uma equipe de resgate chegou para salvar a galera do ônibus.
e infelizmente o motorista morreu nesse processo, mas os outros ficaram bem. A Omamori também estava ali com a saia e a Omamori consegue sentir que tinha algo de errado acontecendo ali. Aqueles yokais que estavam procurando pelo Ushio chegaram até a Kagari e o Raishin. Eles queriam matar o Ushio e os dois se preparam para lutar contra ele porque o Ushio salvou a vida deles na briga que aconteceu lá no canteiro de obras. Os dois irmãos de fato conseguem matar todos, então ambos saem para procurar o Ushio. O Hitatsuki fala pro Tora que ele colocou a vida de todos os yokais em risco. Ele continua falando que quando Tora desapareceu, eles conseguiram encontrar o Hakumen e tentaram atacar ele várias vezes, mas eles não conseguiram nem sequer tocar nele. Tinha uma barreira muito poderosa ao seu redor que foi colocada por uma mulher humana. O Tora pergunta qual era a conexão do Ushio com aquela mulher, e quando ele diz que o Ushio era filho dela, o Tora se recusa a fazer qualquer coisa com o Ushio. O Hitatsuki fala que ele costumava ser muito poderoso e perigoso para os humanos. Isso deixa o Tora com muita raiva. Ele só responde pro Hitatsuki ir em frente e tentar matar o Ushio, ele não vai fazer nada. Então, ao mesmo tempo, na floresta, muitos yokais cercaram ele. E ali no meio, o Ushio vê um homem mais velho no meio de toda essa briga. Ele pega o homem e o salva, levando ele para a aldeia. O Tora estava pensando sobre tudo o que estava acontecendo e o Ushio conseguiu levar o velho até a aldeia e come bastante. A dona da loja começa a falar sobre as notícias do incidente do ônibus. Escutando isso, o Ushio começa a perguntar sobre os passageiros. E a mulher disse que todos estavam bem. Depois da conversa, ela foi até o seu filho e o velho começa a perguntar ao Ushio sobre a sua identidade e a lança. O Ushio conta tudo pra ele e diz que já estava acostumado com isso. Então o velho começou a perguntar se ele queria matar os yokais. O Ushio diz que não, porque ele sempre sente dor quando mata os monstros. Agora, o Ushio dá pro senhor um pão e leite. O velho fica olhando para aquilo de uma forma estranha. E nesse momento, um yokai vem para atacar o Ushio. Ele manda o velho correr, enquanto ele também salva a mulher com seu filho. O Ushio saiu da vila o mais rápido possível e luta contra o yokai. O Ushio foi ferido, e ele acredita que ele iria morrer. Mas felizmente, o Raishin e a Kagari chegaram. Os dois começaram a lutar contra o monstro para proteger o Ushio. Mas infelizmente, o Hitsatsuki fere a Kagari. Enquanto isso estava acontecendo, o Tora começou a se preocupar muito com o Ushio. Logo depois, nós vemos a Omamori saindo de um lugar bem nebuloso. O Ushio e os irmãos ainda estavam lutando contra os yokais. A Kagari pergunta ao Ushio sobre o Tora, e o Ushio também não fazia ideia de onde ele estava, e fica se perguntando por que ele não veio ajudar. Nesse momento, o Hitatsuki consegue machucar muito o Raishin e a Kagari. Ele fala para os dois que se eles matarem o Ushio, ele não faria nada para eles, mas nessa hora os dois gritam que gostariam de morrer agora e vão para cima. Só que de repente, o Tora apareceu e salvou os três. Isso deixa o Hitatsuki muito bravo. O Tora levou os três para um lugar cheio de neblina, e o Ushio encontrou uma casa. Esse local tinha uma voz que ficava chamando ele para ir lá para dentro, e ele fica com medo, mas, mesmo assim, ele entra em um local onde um velho e a Omamori estavam sentados. Ela diz para ele que o líder dos yokais quer falar com ele. Ele diz que provavelmente ele iria responder todas as suas perguntas. Agora o Ushio, com raiva, pergunta por que esse monstro quer que ele morra. Então o velho bate nele para ele ficar esperto e ele fala pro Ushio que o motivo disso é a sua mãe, porque ela protege o inimigo mais jurado dos yokais, com uma poderosa barreira. O Ushio fica chocado depois de escutar isso. O velho então explicou que é a besta de 9 caudas que se chama Hakumen. O velho diz que o que ele chama de Tora também lutou contra o Hakumen, de uma forma muito breve, mas o Hakumen fugiu depois de ser ferido. Eles tentaram matar ele de novo, mas agora uma mulher estava o protegendo com a sua barreira. O Ushio pergunta se aquela mulher era sua mãe, e o velho diz que eles lutaram por milhares de anos. Ele pergunta ao Ushio o nome da sua mãe e ele diz que era Sugako. O velho falou que o nome de solteiro dela era Hazaki. Ela era a terceira da sua linhagem para proteger o Hakumen. Eles queriam descobrir por que elas protegiam ele. Então o líder dá a responsabilidade para descobrir isso ao Ushio. Os monstros a partir de agora vão parar de perseguir ele até que ele consiga descobrir a verdade sobre isso. Então eles começam a sair. O Ushio diz que não sabe se poderia acreditar nisso porque eles acabaram de se conhecer. Mas o velho explicou que ele na verdade
é o senhor que o Ushio salvou mais cedo. O Hitatsuki ainda queria matar o Ushio e o Tora fica bravo com ele. O monstro desafia o Ushio, mas o Tora não quer deixar isso acontecer. Então o senhor manda eles de fato terem uma luta cara a cara. Se o Hitatsuki perder, ele vai ter que obedecer o seu comando. E se ele ganhar, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser com o Ushio. Dessa maneira, a luta contra o Tora começou. O Hitatsuki era muito poderoso e começou a ferir o Tora. O Ushio queria ajudar ele, mas o senhor não permite isso de acontecer. O Hitatsuki continua dizendo que só não podia matar o Hakumen por conta da mãe do Ushio. E o Tora também fica com raiva, dizendo que você estava culpando a mulher e o seu filho pela sua fraqueza. Então ele começou a bater no Hitatsuki e fala que o seu nome não era Nagato, e sim Tora. Dessa maneira, o Tora ganha a briga, e assim o Ushio estava pronto para ir em busca da sua mãe. O velhinho só diz que ele poderia pegar o que ele quiser dali, mas ele olha pro Tora e diz que já tem tudo o que ele queria. Eles saem dali no maior estilo, em busca da mãe do Ushio. Eu te espero aqui para a próxima parte amanhã.